Tem umas falas específicas que a gente tem que fazer por causa do Ruby, mas é normal. Tá? Tipo o quê? E aí, galerinha? Algo nesse sentido. Mas eu tô tentando fazer o mais profissional possível. Pra não ficar muito infantilizado o negócio. E aí, galerinha dentro? Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo para a nossa playlist Conversa com o Especialista. Convidada de hoje, a doutora Samantha Basto, hepatologista. Eu sou Adolfo Bamoni, cirurgião geral oncológico, e o tema do vídeo de hoje é indicações no transplante hepático. Solta a vinheta. Antes de mais nada, clica no like, se inscreve no canal. Isso é importante para o YouTube entender a relevância desse vídeo, esse vídeo poder alcançar mais pessoas, esse conteúdo contribuir para mais pessoas. Bom, doutora Samantha, queria primeiro agradecer a tua presença aqui. Foi um prazer enorme ter uma presença tão ilustre aqui no nosso canal, gravando entrevista. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua formação, como é que foi? Bom, eu tenho uma ligação muito forte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, onde eu fiz a minha formação acadêmica inteira. Fiz residência lá, especialização em clínica, depois eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, todas na universidade e continuo lá até hoje, né? Então, nossa equipe também é uma equipe originária da universidade, que eu acho que é muito importante dentro do contexto acadêmico do nosso país. E eu continuo trabalhando lá até hoje, além da nossa atuação no transplante, que tem sido já em outros locais no Rio de Janeiro, né? Então, a gente está hoje em dia, atuando, como você bem sabe, claro, com certeza, no Hospital São Lucas, no Hospital Silvestre, no Hospital São Francisco, especificamente na área de transplante de fígado, né, além do consultório. Então essa tem sido a nossa atuação principal dentro da área de hepatologia, que é a minha especialidade. E são quantos anos de hepatologia? Olha, eu estou fazendo esse ano 25 anos de formada, inclusive, comemorando em medicina, né? E hepato, eu acho que a gente, bom, tem que fazer até conta agora, mas eu estou nessa área de transplante de hepatologia desde 2001. Acho que foi quando eu comecei a ver os primeiros pacientes, exatamente. Hoje em dia tem pacientes que tem filhos já grandes, e eu vi o filho dentro da barriga, então é uma satisfação muito grande. Assim. É um acompanhamento no longo prazo, né? Muito, porque o paciente passa a ser o resto da vida, né? Então ele passa a ter você como uma referência, né? Não somente de hepatologia, como de clínica, de tudo, né? Se o paciente engravida com assim de galinha às 3 horas da manhã, ele vai te ligar, entendeu? É claro, você é a médica do transplante dele, né? Toda referência é tua, né? Bom, o vídeo de hoje é falar sobre as indicações do transplante hepático, mostrar para a população em geral, né, que não está acostumado a falar sobre esse tema, ouvir sobre esse tema, as principais indicações de transplante hepático que a gente tem hoje aqui no Brasil. A gente sabe que cada país tem a sua legislação, algumas coisas que acontecem fora nem sempre acontecem aqui. E eu queria começar te perguntando quais são as indicações mais frequentes de transplante de fígado aqui no Brasil. Bom, esse é até um tema que eu particularmente gosto muito, que foi inclusive o tema, um dos focos da minha pós-graduação, né? Hoje em dia no Brasil ainda é hepatite C, mas é uma doença que vai provavelmente ser extinta, porque é uma doença que hoje em dia a gente tem um tratamento muito eficaz, embora seja uma doença muito silenciosa. Muitos pacientes se apresentam de forma assintomática e só quando tem sintoma, em geral, estão em fase avançada, acabam descobrindo quando vão para o transplante. Mas na medida em que a gente já não tem mais transfusões contaminadas com hepatite C desde 1992, especificamente no Brasil, e na medida em que a gente já tem um tratamento que cura quase 100% dos casos, isso no Brasil também desde 2016, nós estamos tratando quase todos os pacientes com hepatite C, e a tendência é que a esteatose, que é a gordura no fígado, ela vai se tornar, já é a segunda causa de indicação de transplante no mundo. Aqui no nosso meio, eu tenho até esses dados recentes da nossa casuística, são mais ou menos 1.500 pacientes transplantados de 2010 até agora. Aí é a nossa terceira causa. A gente tem hepatite C, álcool em segundo e a esteatose em terceiro. Mas no mundo é a segunda causa de transplante. E eu queria destacar a esteatose, porque a esteatose é uma doença que as pessoas primeiramente desconhecem a importância epidemiológica. Ela está relacionada com a gordura no fígado e com o estilo de vida, com a prevalência de obesidade. A quantidade de pessoas obesas no mundo é cada vez maior e está aumentando a incidência de pessoas obesas. E relacionada a diabetes, a estilo de vida, sedentarismo, ausência de atividade física. E a maioria das vezes, muitos médicos desconhecem a esteatose como uma doença que pode efetivamente levar a cirrose, levar a tumor e levar a transplante, né?
e é uma doença relativamente nova dentro do nosso entendimento, e as pessoas, não somente a comunidade médica como a comunidade leiga, tende a encarar a esteatose como uma doença menos grave. E ela, na grande maioria das vezes, até mas ela pode sim levar a essa situação. Então ela merece um olhar cuidadoso do especialista quando você tem um diagnóstico de gordura no fígado. Essa gordura ela pode sim, numa porcentagem pequena dos casos, levar a uma doença mais avançada, principalmente nos pacientes que são diabéticos, principalmente nos pacientes que são obesos e não têm controle disso. Então, cada vez mais a gente está recebendo pacientes com esteatose como a causa da doença hepática. Essa é uma hepatite mais frequente, né? Começou com hepatite C, sendo mais frequente, está caminhando para inverter isso aí. Está caminhando para inverter e a esteatose ser a causa mais comum de doença hepática no mundo. A gente estava aqui conversando, por acaso uma outra colega hepatologista atendendo aqui, só para a gente dar um exemplo prático, né? Ela acabou de sair daqui dizendo, olha, 80% dos pacientes que eu atendo aqui vão ser esteatose no consultório. É a grande doença e vai ser um grande mal do século, eu acho, a esteatose dentro da hepatologia, que é a nossa especialidade, e dentro de várias outras especialidades, porque o fígado ele não está isolado dentro do conceito da gordura no fígado. A gente tem a doença da gordura no fígado, ela também está relacionada com doença coronariana, com doença em outros órgãos, né? Uma doença plurimetabólica que a gente chama. Eu vou deixar aqui em algum lugar no vídeo a referência para outros vídeos que nós gravamos sobre cirrose hepática com o Dr. Anderson Brito, sobre esteatose hepática com a doutora Camila Seconello e sobre doença hepática alcoólica com a doutora Larissa Miranda. Também, em breve, estaremos gravando a hepatite B com a doutora Fernanda Miodovnik. Dentro em breve. Não falta ela chegar aqui. O público que não entende desse assunto, ele deve estar pensando assim, diagnostiquei que eu tenho o vírus C, logo vou transplantar. Isso é uma verdade ou leva algum tempo, ou tem que acontecer alguma coisa para esse paciente se tornar um paciente com indicação de transplante? Na realidade leva muito tempo. Um paciente não somente com esteatose, como com vírus C, com todas as outras causas de doença hepática, ele leva para chegar ao transplante em média 20 anos, que é o tempo de descompensação e evolução para uma cirrose descompensada. O que é uma cirrose descompensada? É o paciente que tem ascite, que tem água na barriga, porque acho que esse vídeo está sendo visto não só pelos profissionais, como pelos leigos, né? Então, a ascite, a encefalopatia, que é uma manifestação muito comum, que é quando o fígado não consegue filtrar determinada substância, então a pessoa começa a ter quadros de confusão mental. O paciente pode ter quadros de hemorragia, quadros de falência renal, emagrecimento e aparecimento de tumores no fígado. Então, a gente considera essas características que eu falei como uma cirrose descompensada. Quando o paciente já se apresenta nesse estágio, e em geral, quando ele começa a ter alguns sintomas, ele aparece já com cirrose descompensada, porque como eu disse antes, a hepatite C ela é assintomática, assim como a esteatose. Então, na medida em que ele tem esse tipo de sintoma, é quando a gente começa a pensar no transplante. Então, mais especificamente para a comunidade médica, o transplante ele é indicado quando você tem o critério MELD, que é um critério de gravidade da doença do fígado acima de 15, e quando você tem a classificação de Child, que também é bastante difundida, uma classificação de gravidade da cirrose acima de B9. Ou seja, uma cirrose descompensada é quando você tem que realmente começar a pensar em transplante. E eu queria destacar aqui, Adolfo, uma coisa muito importante, que é o momento ideal da gente indicar o transplante hepático, né? Isso é um conceito que é pouco difundido também. A gente, como o transplante ele é uma realidade no nosso meio, a gente já faz transplante, como eu acabei de falar aqui, desde 2000, de forma sistemática aqui no Rio de Janeiro e desde a década de 70 no mundo. Então, ele é um tratamento de sucesso, estabelecido e difundido no mundo inteiro para realmente para recuperar as doenças hepáticas terminais, sejam elas pelo vírus C, seja pela esteatose. Então, o transplante ele é uma terapêutica, apesar de ser uma cirurgia complexa e com riscos, mas o benefício do transplante, ele suplanta muitos riscos, né? A taxa de sucesso do transplante ele é muito alta. Então, o paciente consegue recuperar a qualidade de vida e sobrevida, né? E é muito gratificante, como eu falei para você, a gente conviver com esses pacientes ao longo de tantos anos, né? Então, o que é importante a gente dizer é o seguinte, o momento da gente pensar no transplante não é quando o paciente está severamente descompensado, ou seja, o paciente que está no CTI, instável, entubado, em hemodiálise, é um paciente que provavelmente já perdeu o momento certo do transplante. Se o paciente tem ascite, que é água na barriga, é um paciente que você deve realmente considerar o transplante e procurar encaminhar ele para o centro de transplante, né?
Então, o transplante no Brasil é um transplante realizado primariamente pelo SUS, é um dos maiores programas de transplante hepático do SUS no mundo, né? Então, independe se o paciente tem plano de saúde ou não, isso é muito interessante também, porque é muito democrático, né? E o acesso é para todo mundo. Inclusive de outros estados, né? Se quiserem se tratar aqui no Rio de Janeiro, se alguém daqui do Rio quiser se tratar em São Paulo, é perfeitamente possível. O SUS garante esse atendimento para todo mundo. Para todo mundo. A gente tem o transplante funcionando em diversos estados no Brasil, né? E quando o paciente eventualmente vem de algum estado em que ele não tem acesso, a gente recebe também pacientes de outros estados, né? Então, só para a gente destacar, o momento de indicação do transplante é o momento que o paciente começa a descompensar e deve ser sim avaliado por uma equipe de transplante, não no momento que as coisas já estão extremamente graves, provavelmente no momento que o paciente está dentro do CTI, descompensado é quando as pessoas lembram disso, né? Inclusive os médicos. E isso não é o momento ideal, porque a gente até eventualmente consegue transplantá-los nessa situação, mas obviamente que a cirurgia vai ser muito mais complexa, o pós-operatório muito mais difícil e a chance de sucesso menor, né? Então, o paciente que começa a evoluir com ascite, com encefalopatia, que já sangrou de variz, é um paciente que você deve encaminhar para um centro de transplante. Então, se eu bem entendi, fazendo um pouco do apanhado do que você falou até agora, se a gente pudesse fazer um top 3 aqui no Brasil de motivos pelos quais os pacientes transplantam, né? Todos eles são cirróticos, mas, em primeiro lugar, hepatite C, em segundo lugar, doença hepática alcoólica, em terceiro lugar, doença hepática gordurosa. Isso, são as três causas mais frequentes aqui no Brasil hoje. Mais frequentes. E, pelo que eu entendi, todas elas tendem a ser, digamos assim, quando estou falando da cirrose, é uma evolução silenciosa, na grande maioria dos casos, e o paciente só começa a perceber quando ele começa a descompensar daquilo ali. E esse é o momento dele transplantar. Não que ele não tenha benefício antes, mas todo mundo vai caminhar para isso, né? Se a gente pudesse fazer um traço com a história natural da doença, a cirrose, a partir do momento que ela se instala, obrigatoriamente ela é irreversível, ela não tem como curar aquela cicatriz, né? Essa é uma boa pergunta. E acredito eu que daqui a algum tempo ela vai desenvolver uma descompensação. Depende um pouco da doença, esse é um ponto interessante que você falou. O paciente que tem uma doença tratável, vamos pensar então na cirrose alcoólica. A cirrose alcoólica é uma doença que está relacionada ao abuso de álcool, né? Abuso reiterado de álcool, grandes doses durante muito tempo. É um tipo de cirrose que pode sim ser recompensado, como a gente fala em termos médicos atuais, né? Em termos técnicos. Por que é recompensado? É o paciente que deixa de ter ascite, que melhora do sangramento, que deixa até de ter encefalopatia hepática. Por quê? Porque ele para de beber. Se o paciente tirar o fator descompensador, a cirrose até pode melhorar bastante, mas isso é muito caso a caso, depende do estágio que o paciente já se encontra no momento em que ele para de beber e depende do estado geral também do fígado, né? Então, do grau de dano que já está instalado, né? Então, o paciente pode até melhorar, mas ele deve, de qualquer forma, ser avaliado por uma equipe de transplante. A equipe vai poder, o especialista nisso vai poder avaliar se ele vai realmente melhorar ou não. Já a esteatose é uma doença um pouco diferente, porque nós também temos uma doença de difícil tratamento. Porque o tratamento principal da esteatose não existem drogas específicas, né? Isso é uma grande falácia. Quando o paciente entra na internet, vai ver medicações, às vezes medicações sem nenhuma indicação científica. Hoje em dia a medicina é baseada em evidência. A gente não está se baseando no que a gente lê em qualquer coisa e incluindo em qualquer blog, né? A gente está falando de estudo científico, a gente compara um grupo que usa o remédio com um grupo que não usa, estudos randomizados, com boa técnica científica para a gente poder afirmar isso. Então não existe ainda nenhum tratamento específico em termos de medicação. O principal tratamento para a esteatose é a perda de peso e mudança de estilo de vida. Nem sempre isso é possível, isso é muito difícil, né? A gente tem hoje em dia a opção da bariátrica como uma opção de tratamento, a gente tem algumas drogas para o diabetes, que também ajuda a perder peso, mas nada disso é muito consistente se o paciente não muda muito o estilo de vida. Então é já uma doença mais difícil de você recuperar. E hepatite C, como eu falei, existe um tratamento maravilhoso, mas como a doença é muito silenciosa, quando ela aparece numa fase mais avançada, o tratamento também não vai poder recuperar. Então merece uma avaliação específica do médico para saber se
uma vez que o paciente já teve alguma descompensação de doença, se ele vai poder recuperar aquele fígado e continuar com uma cirrose, porém recompensado, porque a cirrose também não vai embora. Ela vai continuar ali. Ou se ele vai continuar evoluindo para uma doença hepática em falência terminal, e aí precisa realmente do transplante. Entendi. Quando a gente vai lidar com um paciente que está com uma cirrose, né, uma indicação clássica de transplantar, esses doentes, assim, tem mais de um doente em fila, né, e esses doentes eles precisam ter uma pontuação para poder um ter mais prioridade que o outro baseado na gravidade da doença. Como você mesmo falou, a gente pode utilizar tanto o critério MELD como o CHILD, né? Isso, para indicação do transplante, né? O que vem a ser esses dois critérios? Assim, vamos botar assim, o MELD. O que o MELD quer dizer? O que significa em termos mais simples? O MELD é uma fórmula básica que está, inclusive, disponível na internet, né, em aplicativos. É uma fórmula baseada em exames laboratoriais que avalia o seu nível de bilirrubina, o INR, que é um exame que mede o grau de coagulação do fígado, porque o fígado produz fatores de coagulação, e a função renal, porque o fígado também, quando ele está muito debilitado, ele pode gerar uma disfunção renal. Então, a partir desses 3 exames laboratoriais é calculado o MELD, que é uma fórmula complexa, logaritmo, mas que usa esses 3 fatores, e no caso do Brasil a gente também usa o sódio, o MELD sódio, então podem ser 3 ou 4 variáveis, mas são variáveis laboratoriais. E o MELD é o sistema utilizado, quanto maior o MELD, ele gera maior a possibilidade de transplante, é o sistema utilizado na maior parte do mundo para alocação de órgãos, né, para transplante. E como eu falei inicialmente no vídeo, um MELD acima de 15 é um MELD que o paciente poderá sim ser considerado para o transplante. O MELD ele tem algumas vantagens, ele é muito reprodutivo e ele não tem interferência do médico. Então, se eu acho que o meu paciente é pior do que o paciente do colega, isso não vai influenciar na fila de transplante. Então, a fila ela é muito transparente, inclusive hoje em dia é tudo online, né? Os pacientes têm acesso, inclusive, à sua posição na fila. E é através do sistema MELD, ponto. Se o MELD subir, o paciente vai subir na fila. Então, não é uma fila, é uma fila dinâmica, né? É uma fila que o MELD pode subir, pode descer, e isso vai gerar o transplante na medida em que chega um órgão para um paciente de MELD mais alto. Já o CHILD é uma fórmula que também é uma fórmula utilizada levando em conta os critérios semelhantes que eu falei do MELD, mas também leva em conta a ascite e encefalopatia. Porém, a ascite e encefalopatia, que é água na barriga e aquele quadro neurológico que eu citei anteriormente, esses 2 parâmetros são parâmetros mais subjetivos. Então, por que eu citei esses 2 parâmetros, o CHILD e o MELD? O CHILD ele não é usado para alocação de órgão, ele é usado para interpretação do médico sobre a gravidade do seu paciente. E ele também é muito difundido na comunidade médica, no mundo inteiro. Então, se eu te digo que eu tenho um paciente CHILD B, você vai entender e o colega da Alemanha vai entender o que é um paciente CHILD B, que é um estágio moderado do CHILD. E ele é interessante para ser utilizado também como indicação de transplante, como eu falei anteriormente, o CHILD acima de B9, também é um paciente que deve ser considerado para transplante, porque esses 2 parâmetros que não são utilizados na categorização de gravidade do MELD, eles são parâmetros importantes para a avaliação clínica. A ascite, embora ela não possa ser utilizada na fila de transplante, ela tem o seu impacto clínico. Então, o paciente com ascite é um paciente que fica bastante debilitado, e até com isso tem as pontuações especiais que elas com o tempo a gente tem que também falar um pouco mais no final do vídeo, né? E então, o paciente que tem ascite, que tem encefalopatia, ele vai ter grande impacto na qualidade de vida, e esses 2 parâmetros devem ser, sim, utilizados em termos de raciocínio para você encaminhar o seu paciente para um serviço especializado de transplante. Então, pelo que eu entendi, as 2 escalas são utilizadas de forma conjunta. As 2 escalas, tanto a escala de MELD como MELD sódio, né, que a gente usa aqui no Brasil, e a escala de CHILD, você tem calculadoras online que podem te ajudar, né, facilitar a fazer o cálculo, e é só você inserir os dados laboratoriais ali e você consegue fazer. Qualquer pessoa tem acesso a isso na internet, né? Isso que você está fazendo é muito bacana, porque eu acho que esse tipo de divulgação ele tem que ser feito, não somente para a comunidade médica, como para a comunidade leiga. As pessoas ainda desconhecem que o transplante ele é uma realidade no nosso país e desconhecem o momento ideal de encaminhar o seu transplante. Então, eu recebo muitos pacientes no dia a dia que vêm de colegas, né, que obviamente
de uma forma geral, o paciente que a gente recebe, ele já passou por um serviço de hepatologia, mas eu também recebo pacientes vindo de outros pacientes. Ou seja, o paciente que transplantou, né? Aí ele olha para o seu vizinho e fala, amigo, você tá com... É verdade. Você tá com algo na barriga, você tá com essa cefalopatia, você tá amarelo, você tá emagrecendo. Vai procurar a doutora Samanta. Porque eu acho que isso é um caso de transplante. E era, entendeu? Sim, sim. Então a gente também recebe pacientes por essas vias. Então acho que esse tipo de divulgação, conscientização e de divulgação técnica, ela é muito importante tanto para a comunidade leiga como para a comunidade médica, né? E deixar claro também, a cirrose ela não é uma sentença de morte, né? O paciente que tem cirrose, ele não está fadado a morrer. Ele tem o transplante como uma terapia, não é uma terapia simples, é óbvio, né? Mas é uma forma do paciente resgatar totalmente a qualidade de vida dele. Totalmente, é muito impressionante. E sair daquela doença terminal, né? É isso que você está falando, é fundamental, porque a gente ainda vê, hoje em dia um pouco menos, mas eu ainda vejo, eu posso até, eu estou falando com você e estou lembrando de diversos pacientes que passaram por isso, né? Em que os médicos chegam a desenganar essas pessoas e dizer, olha, você não tem jeito. Estou aqui lembrando de uma paciente específica de 33 anos que veio do SUS e só chegou a gente porque a paciente era muito antenada, ela viu na internet, procurou, ligou para um centro de transplante e marcou consulta, né? Porque ela tinha, os médicos tinham dito para ela que não tinha solução e era uma paciente de 30 anos com uma cirrose descompensada que está ótima, entendeu? Então, o transplante, apesar de ser uma terapêutica complexa, ele realmente devolve a qualidade de vida e a sobrevida desses pacientes. Os pacientes retornam à sociedade, eles voltam a trabalhar, eles voltam a ter relação sexual, enfim, a conviver com a sua família, né? E podem ter uma sobrevida muito longa, né? Então é muito importante que a gente divulgue que essa terapêutica ela não só é difundida, como ela é eficaz. E quando você olha os estudos que falam, né, sobre expectativa de vida num paciente com cirrose, basicamente, quando a cirrose está avançada, né, que o fígado está inteiro cheio de cicatrizes, ou esse paciente vai caminhar para o óbito ou ele vai transplantar. Não tem outro caminho, né? Dependendo do estágio de doença, o transplante realmente ele pode ser extremamente necessário. E é difícil às vezes para a pessoa entender isso, né? Lembrar que esses pacientes também podem evoluir com tumor de fígado, né? Com hepatocarcinoma. E esse hepatocarcinoma também é uma indicação de transplante, né? Dentro dessas doenças que a gente falou, tanto a hepatite C como a álcool, como a esteatose, que são as três mais comuns, quando o hepatocarcinoma aparece, ele é uma indicação de transplante que também pode ser curativo para isso, né? É uma outra causa que o transplante cura, né? Exatamente. Outra indicação que o transplante cura. Agora, óbvio que o médico tem que avaliar isso, né? Nem todo tumor no fígado é indicação de transplante. Existe um tamanho específico a partir do qual o paciente já não tem mais indicação de transplante. Então, não é qualquer cirrose, né? Então, o médico tem que avaliar isso de forma técnica, né? Sim, caso a caso. Caso a caso. E voltando um pouco para a questão daquelas escalas que a gente estava falando, que a gente usa para poder pontuar o paciente e ranquear o paciente na fila, nenhuma escala médica é perfeita, né? Sempre tem alguma falha, como você mesmo falou, e existem critérios que dão pontuações especiais para esses pacientes. Então, além daqueles parâmetros de laboratório que a gente usa, né? Bilirrubina, INR e tudo mais, quais são esses achados ou manifestações clínicas que fazem esse paciente ter uma pontuação especial e denotam, né, uma gravidade maior da doença? Isso é um outro ponto muito importante, né? O sistema de alocação de órgãos, né, ele tem sido aprimorado, né, ao longo dos anos, ao longo das décadas, né, em que o transplante é feito no Brasil e no mundo. E a pontuação especial é um aprimoramento disso, porque tanto o MELD quanto o CHILD, especificamente o MELD que gera a alocação de transplante, ele tem uma falha em prever a sobrevida do paciente, que é em torno de 20% a 30%. Qualquer teste diagnóstico, né, se a gente falar que pode ser surpreendente para muitas pessoas, mas qualquer teste diagnóstico tem um índice de falha. Se um teste diagnóstico tem 10% de falha, ele é considerado um excelente teste diagnóstico. Então,
Mas no transplante a gente não pode ter esse tipo de falha, né? Então a gente tenta minimizar isso com as tais das pontuações especiais. O que é isso? Então, na medida em que o MELD ele não prevê adequadamente a evolução clínica do paciente em torno de 20 a 30% dos casos, existem situações em que o paciente pode passar na frente da fila, caso ele esteja dentro desses critérios. Então, hoje em dia, no Brasil, a ascite refratária é um dos principais critérios, que já gera, inclusive, um MELD de 29 imediato, é um MELD mais alto do que os outros MELDs de pontuação especial. Só para ficar claro, quando a gente fala o termo refratária, quer dizer que é aquela ascite que você funciona, esvazia, e ela volta, usa remédios e mesmo assim ela continua acumulando de novo, né? Exatamente. O paciente fica produzindo líquido na barriga o tempo inteiro. Exatamente. Não tem pacientes que precisam retirar esse líquido, né? Então, mais especificamente, a gente considera a ascite refratária quando o paciente, para transplante, quando ele já fez mais de 3 paracenteses nos últimos 3 meses, tem um critério também de urina, com sódio urinário baixo, e outros, enfim, outros pequenos detalhes. Mas, basicamente, quando o paciente já precisa de paracenteses de repetição, e tem pacientes que paracentese é retirada de líquido, né? Do abdômen, que é um procedimento que muitas vezes precisa ser feito pelo desconforto abdominal que o paciente acaba evoluindo. E quando tem pacientes que precisam fazer às vezes a paracentese, ou seja, retirada de líquido semanal. Então, e esse paciente acaba então ganhando uma pontuação especial. E esse é um dos critérios. Um outro critério, que também é um dos mais comuns aqui no nosso meio, é o próprio hepatocarcinoma, né? Para a gente ser bastante técnico aqui, a gente utiliza no Brasil o critério de Milão, que é um critério utilizado no mundo inteiro, que basicamente é um nódulo, um hepatocarcinoma até 5 centímetros, 3 tumores até 3 centímetros. Se o paciente, sendo que no Brasil ele tem que ter um mínimo de 2 centímetros, ou seja, 3 tumores entre 2 e 3 centímetros e um tumor até 5 centímetros. Quando o paciente está dentro desse critério e existe a caracterização clara, radiológica do hepatocarcinoma, que é uma complicação da cirrose, seja ela de que causa for, o paciente também pode passar na frente da fila. Então, esse é um outro critério de pontuação especial. Nem sempre esse paciente tem o tal do MELD alto. Então, ele pode passar na frente da fila, isso tudo é avaliado pela equipe, né? Além disso, existem outros critérios de indicação menos comuns, que é a colangite de repetição, já é uma complicação específica de doenças que acometem a via biliar, ou então encefalopatia refratária, que é quando o paciente interna muitas vezes com encefalopatia, entre outros, né? E as que eu citei são os mais comuns. Então, essas pontuações especiais, elas conseguem abarcar parte dessa situação em que o MELD falha. Então, a gente consegue, hoje em dia, transplantar a grande maioria dos pacientes que tem indicação. Essas pontuações especiais conseguem, então, esses critérios, né, especiais, eles conseguem abarcar o que o MELD não abrange, né? Uma porcentagem, né, que o MELD não consegue prever adequadamente a evolução clínica do paciente. Então, essas pontuações especiais, elas são um grande aliado hoje em dia para a gente conseguir transplantar. Então, o que eu estava dizendo é que a gente, com a pontuação especial e com o MELD, a gente consegue transplantar grande parte dos pacientes que entram na fila, né? E hoje em dia eu posso dizer que a gente tem uma fila com uma transplantabilidade muito superior do que a gente tinha 20 anos atrás. Por exemplo, na época do meu mestrado, não tem 20 anos, tem 15, eu acho. Mas já faz um tempo, já é uma outra realidade. É uma outra realidade. A gente tinha uma transplantabilidade muito inferior, ou seja, dos pacientes que entravam na fila, muitos não conseguiam chegar ao transplante, né? Eu tenho dados, na realidade são 20 anos, porque eu tenho dados do meu mestrado levantados de 2003 em diante. E em 2003, então, quando a fila não era por gravidade, era por ordem cronológica, que era uma loucura aqui no Brasil, a gente tinha, em média, 3 anos de tempo de espera em fila, né? Então, com o MELD, com as pontuações especiais, o paciente, muitas vezes, ele não espera muito tempo na fila. Isso é um dado surpreendente para a maioria dos pacientes e para a comunidade médica também. Quando eu digo que o paciente que entrou na fila pode transplantar no dia seguinte, eventualmente, eles se surpreendem, porque a gente está falando de Brasil, né? A gente está falando de um sistema público, mas que funciona e que é muito transparente, né? E é muito democrático. Então é muito interessante trabalhar com isso, porque é uma doença que não escolhe classe social. Quando a gente vê um paciente com cirrose, ele é o mesmo paciente, sabe? Os anseios dele
os medos e as expectativas dos pacientes são semelhantes em todo mundo, a gente é humano, né? Então o que a gente vê hoje em dia no Brasil é um sistema que oferece a possibilidade do transplante, e esse transplante pode ser bastante rápido, depende somente do médico, né? E de outros, desses critérios que eu falei. E de outros critérios técnicos também, né? Tem peso, tem altura, tem uma série de coisas. A fila não é uma fila cronológica, né? A gente teve até um caso outro dia curioso, que o paciente foi listado e aí ele assinou os termos e tal, e pegou um ônibus para ir para casa. No que ele pegou o ônibus, a gente ligou para ele, olha, acabou de surgir um filho, mas já... Pô, minutos, né? Minutos após a inserção na fila. Ele foi transplantado. E ele conta isso assim, absolutamente surpreso, né? Isso não é incomum. O paciente transplantar em pouco tempo depende do MELD. É claro que eventualmente o paciente pode ter um MELD alto e esperar um tempo que não seja o suficiente para ele, dependendo da gravidade, né? A gente também não pode dizer que tudo são flores, não são. A gente trabalha com situações difíceis, com uma doença avançada, né? E com um sistema que, obviamente, não é totalmente ideal, mas ele tem funcionado muito bem nesse sentido. Eu acho que é uma evolução muito importante, né? E um orgulho, acho que, para o país, para o sistema de saúde, como tem funcionado hoje em dia, né? Bom, se você gostou desse vídeo até agora, deixa um comentário aqui sugerindo novos temas para que eu possa convidar a doutora Samantha para vir mais vezes aqui, falar no canal. Ela fala maravilhosamente bem, estou adorando estar contigo aqui hoje. Obrigada. E não esquece de clicar no like e se inscrever no canal, ok? Compartilha também esse vídeo com pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, ok? Bom, eu queria te perguntar agora sobre uma outra indicação, né, que a gente não falou ainda, mas é uma indicação, graças a Deus, bem menos comum, mas um tanto quanto dramática, né, que seria a hepatite fulminante. O que vem a ser a hepatite fulminante e por que esse quadro é tão dramático assim? Adolfo, essa pergunta também é muito interessante, porque a hepatite fulminante é uma das situações mais dramáticas, graves da medicina. A hepatite fulminante é basicamente uma hepatite, como o nome diz, fulminante, ou seja, muito rápida, né, muito grave, e que acomete pessoas que não tinham nada no fígado. Então é diferente de um cirrótico que está evoluindo com uma doença crônica ao longo de 20 anos. É uma patologia que pode acometer pessoas, inclusive jovens, né, e que não tinham nada no fígado e muitas vezes em dias esse fígado para de funcionar, né? Então a hepatite fulminante ela é muito rápida, muito assustadora até para os profissionais que trabalham com isso. O paciente com hepatite fulminante de manhã está falando com você, à tarde ele pode estar sendo entubado e piorando o nível de consciência, né? Então, descompensando, né? Então, é um paciente de evolução muito rápida que deve ser encaminhado para a equipe de transplante assim que é feito o diagnóstico, né, da hepatite fulminante. Ou seja, na medida em que o paciente tem uma hepatite aguda, em que o fígado dá sinais de falência, ou seja, alteração dos fatores de coagulação, presença de encefalopatia hepática, elevação grande das transaminases, esse paciente, independente da causa da hepatite fulminante, que muitas vezes ela não é identificada, 50% das hepatites fulminantes têm causa indeterminada no nosso país. Muitas delas são relacionadas ao uso de substâncias, entre elas substâncias ditas naturais. Isso é uma outra questão que o brasileiro tende a acreditar nas medicações naturais como benignas, porque são naturais, são da natureza. Isso não faz nenhum sentido. Se a medicação, a substância é uma substância química, seja ela da natureza ou manipulada pelo homem, ela tanto pode fazer bem como pode fazer mal. Então a imprensa está cheia de casos aí recentes de pessoas jovens que evoluíram com hepatite relacionada a medicações que inclusive muitas vezes sem indicação, né? Medicação para emagrecer, erva e por aí vai. Entre outras drogas sintéticas, etc. Já ouvi de um colega médico, né? Veneno de cobra também é da natureza. Exatamente. Na natureza. Você não usa veneno de cobra? Por que você não usa, né? É natural, né? E a gente tende a usar essas substâncias com muita liberalidade, né? Então existe sim hepatite fulminante por droga, por ervas e também por doenças específicas, sejam elas doenças virais ou doenças de outras causas, né? Então a hepatite fulminante é uma patologia bastante rápida em que o fígado evolui para uma falência muitas vezes em dias, né, como eu falei, e que merece, além da investigação etiológica, ou seja, saber a causa,
ela é importante? Mas o que eu queria destacar é que é o seguinte, muitas vezes os pacientes com hepatite fulminante, eles ficam sendo avaliados e o foco fica na procura da causa. Qual é a causa? É hepatite A, é droga, é medicação, E muitas vezes você não vai achar a causa, porque dentro daquele processo inflamatório, um processo inflamatório que libera tantas citocinas e tantas substâncias que os indicadores de causa às vezes não aparecem, né? Mesmo quando a gente biopsia o fígado vai ter uma necrose total, a gente também não consegue identificar a causa. E a equipe médica fica envolvida com aquela identificação da causa e esquece de olhar para o principal, que é encaminhar o paciente para esse centro de transplante. Isso é o fundamental. Se a pessoa tiver que, quando eu dou aula de hepatite fulminante, é uma aula que eu gosto de dar muito assim enfim, congresso, aluno, etc. Eu sempre falo isso, se você quiser desaprender tudo que eu falei aqui, você esquece tudo, mas lembra disso. Se você tem um diagnóstico de hepatite fulminante, encaminhe o paciente para o centro de transplante. Essa é a principal atuação que o colega médico deve ter. Porque, como a doença é de evolução muito rápida, se ela passa de um determinado estágio, muitas vezes o paciente não consegue chegar ao transplante. E uma vez que ele chega ao centro de transplante, no momento certo, a gente consegue listar ele, ou seja, colocar ele em fila como urgência zero. O que é isso? Ele fica em primeiro lugar no Brasil para receber o órgão. Então, uma urgência zero, ela passa na frente de todas as situações que eu falei anteriores, dos médios altos, das pontuações especiais, e existe então a hepatite fulminante, que é uma das indicações de urgência zero. O paciente fica em primeiro lugar e tem uma chance ainda maior de receber o órgão. E mesmo assim, nesses casos de hepatite fulminante, que é uma doença muito dramática, que surpreende até os médicos, que é uma pessoa jovem, saudável, que de repente evolui com uma doença gravíssima, surpreende até a equipe médica em termos de velocidade. Então, muitas vezes esse fígado até não chega no momento certo, entendeu? Por isso a importância de você encaminhar o paciente para o transplante na medida em que ele pode nem estar dentro do critério do transplante ainda, mas se ele tem uma hepatite aguda grave, ou seja, uma hepatite que altera fatores de coagulação com elevação importante das transaminases, esse paciente deve ser contactado, deve ser discutido o caso com a equipe de transplante. Então, fica a dica para os colegas aí. Pensou na possibilidade de hepatite fulminante, entre em contato com o centro de transplantes aqui do Rio de Janeiro, né? Ou seu estado, onde quer que seja. Né? Esse paciente merece prioridade no atendimento e com certeza a equipe de hepatologia vai saber orientar o que buscar, né? E como identificar se realmente está caminhando para uma hepatite fulminante. Independente da causa. Independente da causa. Não fique procurando a causa. Pode até procurar, mas não atrasa. Foque no mais importante, que é transplantar o fígado desse paciente. E os casos de hepatite fulminante, 100% são transplantados ou você consegue ter alguma recuperação em algum deles? E isso também acontece. Tem alguns trabalhos interessantes que mostram uma taxa de recuperação de hepatite fulminante em torno de 20%. Ou seja, também pode ser recuperado, mas isso já tem que estar dentro de um centro especializado, no mínimo, né? Vamos supor, se a hepatite fulminante é causada por uma medicação, uma droga, uma substância qualquer. Uma vez que você retira essa causa, o fígado, como é um órgão que se regenera bastante, ele pode recuperar e o paciente não via precisar de transplante, porque é um grande alívio, né, para todo mundo, para a família, até para a equipe médica, né? Mas ele já tem que estar dentro de um contexto de um centro especializado até para poder dizer isso, se ele realmente recuperou o fígado ou não. Então pode acontecer sim do paciente com hepatite fulminante recuperar o fígado e não precisar de transplante, mas é uma porcentagem menor dentro dos pacientes que evoluem com hepatite fulminante, né? A grande maioria acaba evoluindo para transplante. Perfeito. Então a gente está se encaminhando agora para o fim da nossa conversa com o especialista. Eu queria te agradecer muito a tua presença aqui, foi uma conversa maravilhosa. Eu sigo aprendendo diariamente com vocês de hepatologia, mesmo não atuando nessa parte, né, fico na cirurgia, mas eu queria te pedir então, dentro do que a gente falou hoje, né, se você pudesse deixar uma mensagem tanto para os colegas médicos quanto para os pacientes ou pessoas que não entendem, né, a seriedade desse problema, se pudesse deixar essa mensagem que ficasse gravada para eles aqui. Bom, Adolfo, então mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que esse tema é um tema muito importante, é um tema de utilidade pública, né? E destacar alguns pontos principais do que a gente falou. Em relação ao transplante, que é uma terapêutica eficaz, né, que promove um retorno do paciente à sociedade, ela é uma terapêutica que pode salvar muitas vidas,
Não é uma cirurgia fácil, uma cirurgia complexa, merece uma equipe especializada, mas é uma cirurgia difundida no nosso meio. Então, há muitos anos o Brasil já faz transplante de uma forma sistemática, é um dos maiores programas de transplante hepático públicos do mundo, né? Então, é um programa democrático e que de acesso universal e que funciona, né? Então, eu queria reiterar isso, que os pacientes podem sim ser encaminhados na medida em que eles estão dentro dos critérios de transplante que a gente citou anteriormente, sejam pacientes com MELD alto, sejam pacientes com CHAID elevado, sejam pacientes dentro dos critérios de pontuação especial, ou sejam os pacientes com hepatite fulminante, como a gente destacou agora no final. Esses pacientes merecem uma avaliação de equipe clínica especializada, de equipe cirúrgica especializada e podem ser encaminhados de uma forma bastante simples no nosso meio. Uma vez eles dentro de um programa de transplante, eles têm uma chance muito grande de receber o órgão e de ter um retorno à sociedade e um retorno aos seus familiares e à sua qualidade de vida e também uma sobrevida, ou seja, os pacientes podem viver e viver com qualidade de vida. Então, acho que é importante essa mensagem para que a gente possa continuar nessa jornada do transplante, que é uma jornada de uma vida e que envolve não somente a nossa vida, como uma vida de muitas pessoas e gera uma satisfação muito grande para nós, profissionais de saúde, vivenciar tantos anos dessa especialidade voltada especialmente para o transplante, que é basicamente uma terapêutica de muito sucesso e que também gera uma satisfação pessoal muito grande para a equipe ver tantos anos de evolução satisfatória desses pacientes que se tornam amigos, né, basicamente depois de alguns anos. Tá bom? Essa foi a conversa com o especialista, com a doutora Samantha Bastos. Doutora, mais uma vez, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. E venham outros vídeos. Obrigada. Tudo bem, até a próxima. Obrigado, gente. Tchau. Valeu. Beijo, galerinha do YouTube. Galerinha!